Fala, Creators! Começando mais um InfluenteCast. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu assisto desde que eu sou pequeno. E eu tive a honra de conhecer essa pessoa nos bastidores, entender quem ela é, as várias facetas que ela tem e que é a pessoa que traz mais forte do que nunca a frase: você faz planos, mas Deus tem planos para sua vida maiores do que você espera. Com vocês, Yudi. Tamo junto. É tão gostoso ver o pessoal lá da tua terra chamando Yudi. É muito bom, de verdade. Vocês, Yudi. Eu geralmente sempre escuto Yudi. Eu falo, você não é paulista não, né? Muito de Aracaju, bom, obrigado. Sergipe. Glória a Deus. Um abraço a todos de Aracaju. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz. Vamos trocar essa ideia, né? Vamos trocar muita ideia aqui sobre muita coisa. Eu acho que você já comentou em vários podcasts de onde você veio e tudo mais. Sim. Mas só uma introdução rápida. Ok. De onde você começou Beleza. sua carreira e de onde veio o Yudi. Sim, vou resumir, né? Resumir. Eu nasci em Santos, né? Litoral de São Paulo, mas com menos de um ano fui morar no Japão. Fiquei 5 anos morando no Japão. Volto falando japonês, português e tenho uma grande dificuldade com a fala, porque eu tinha vergonha de falar, porque eu não falava nem tão bem japonês e nem tão bem português, era tudo enrolado. E aí deixei de falar e comecei a procurar outras formas de eu me comunicar. E Vou levar você pro Nordeste pra falar uns oxente. Uns oxente, comer uns cuscuz. Aprender um pouco mais. E aí eu fui aprendendo a me comunicar de uma outra forma, que era na dança, através da arte, né? E com isso surgiu essa vontade de aprender um pouco mais da arte. E aí com 7 anos eu entro na televisão, participo do programa do Raul Gil, onde eu fiquei 2 anos. Depois fui pro programa Código Fama, um programa no SBT, um programa de calouro. O Silvio Santos me viu, gostou da minha apresentação e me chamou para apresentar o Bom Dia e Companhia, onde eu fiquei no Bom Dia e Companhia durante 10 anos, assim, direto, de segunda a segunda, e depois disso a minha carreira deslancha para outros caminhos e aí tenho outras experiências, mas hoje eu entendi que eu não era somente o artista, eu sempre tive uma confusão interna, né? Porque aqui no Brasil eu era chamado de japonês, né? E no Japão eu era chamado de brasileiro. Eu tinha uma crise de identidade muito grande, assim. Caramba! E aí hoje eu realmente consegui me encontrar e entendi, né? Que eu não é o artista, o brasileiro, o japonês. Eu sou filho de Deus e pronto. E assim eu tirei um peso das minhas costas e comecei a entender quem eu era, né? E aqui estou. Cara, isso é interessante. Eu tô com 29 anos, você tá com 32. Sim. E essa crise de identidade, eu acho que é o que muita gente passa. Sim. E ainda mais nesse mundo de creator economy, de redes sociais, com tantas vertentes, tantas possibilidades hoje em dia de quem ser. A crise de identidade, eu acho que hoje tá mais forte do que nunca, porque são muitas possibilidades. Toda hora é um caminho diferente, toda hora é uma oportunidade boa. Eu acho até que os jovens da geração Z hoje são bombardeados de tantos caminhos que isso, achar identidade é difícil. Só no meu caso, no caso de muitos também, né? É através de Cristo. Cristo foi revelando quem eu era, né? Eu sempre fui muito conduzido para interesses
próprios, né? Sim. Interesses dos outros. Ah, você tem que usar essa roupa porque vai ser bom, ou tem que usar essa marca porque eles vão te pagar, ou você tem que falar dessa forma que dá mais audiência. E eu nunca entendi o que eu gostava realmente. Eu não sabia o que eu gostava, sabe? Cara, eu não sabia que, tipo, eu sou o quê? Eu sou o quê? Porque eu sou aquilo que me vestem, eu sou a forma que falam pra eu falar, eu sou a forma que corta o meu cabelo, mas eu não tinha controle de nada, entendeu? E hoje as pessoas falam que eu tenho um controle de tudo porque sou eu que cuido das minhas redes sociais, sou eu que faço. Mas querendo ou não, você acaba sendo refém dos seus likes. Porque, assim, é muito normal, já que a gente tá falando de influenciador, desse mundo que a gente vive, é muito normal a pessoa testar alguns conteúdos e o conteúdo, querendo ou não, faz parte da sua vida, né? E aí, quando um conteúdo dá certo, ela acha que é aquele caminho e aquilo vai dar certo pra sempre. Ela é aquilo, mas não necessariamente você é aquilo. Simplesmente foi algo engraçado de um vídeo que aconteceu, mas a sua identidade não é aquela, entende? E aí você fica refém de conteúdo, refém em viver aquilo que muitas vezes não é nem aquilo que o Senhor tem preparado pra sua vida, sabe? Sim. E eu tive vários momentos, assim, que foram bem confusos. Cara, é engraçado que cada cabeça é um mundo. E cada um tem um contexto de vida diferente. Eu acho até estranho... Estranho não, mas muito louco quando as pessoas ficam julgando as outras. Essa pessoa tem esse tipo de comportamento, assado. Mas cada um tem um contexto diferente. O seu contexto é muito específico nessa crise de identidade, nessa crise de identidade. Eu tava até vendo um material, uma entrevista que o Daniel Radcliffe, o pessoal do Harry Potter, falou que eles também sofreram isso, porque eles foram escolhidos muito novos para serem personagens de um filme que eles gravaram até a fase adulta. Então imagina, você ser conhecido, você tem seu nome, Daniel Radcliffe, mas você é Harry Potter, até sua fase adulta. Então você, desde pequeno, começou ali sendo aquele personagem que te escolhiam e te moldaram. Então, como é que você lidava, digamos assim, quando você era criança? O que é que se passava na sua cabeça? Isso é normal e vai indo. E até os seus pais, como é que eles lidavam com isso também? Eu tinha uma rebeldia dentro de mim, porque como eu trabalhava muito, eu trabalhava... Eu saía de casa 4 horas da manhã. Então, eu trabalhava das 7 horas da manhã até 6 horas, 7 horas da tarde. Porque depois do programa a gente gravava merchan, né? Então, eu trabalhava de segunda a segunda. Como eu trabalhava muito, quando acabava o horário de trabalho, eu tava esgotado. Então, tinha uma certa rebeldia dentro de mim que eu queria extravasar, eu queria viver aquilo que durante todas essas horas eu não tinha aproveitado. Então, eu achava que eu era aquela rebeldia. Porque quando eu saía do estúdio, já queria ir pra balada, queria ficar bem louco, arrumava briga em todos os lugares. Então eu achava que eu era aquilo. Não, mas... Entende? Era muito, muito. Quem me conhece das antigas aqui em São Paulo sabe que, tipo, toda balada que eu ia, arrumava briga. Tava na padaria, arrumava briga. Porque era muita coisa dentro de mim. E também as pessoas não enxergavam que pra você ter noção, eu tava no Bom Dia e Companhia... Eu já tava com uns 21 anos. Eu já era noivo da Mila. E as pessoas ainda chegavam me abordando como uma criança, entende? Sim. Mano, já tinha que pagar. Quem segurava as broncas das contas em casa era eu. Quem organizava todas as coisas era eu. Eu já era noivo. Era uma vida totalmente diferente daquela que eu vendia, entende? Eu acho que quem consegue chegar mais perto disso do que eu vivi é um comediante. Porque quando o comediante entra dentro de um espaço, todo mundo acha que ele só vai fazer piada. Só vai fazer piada. Né? E não, ele faz piada em cima do palco, mas na vida ele vive como todo mundo, né? Então, eu tinha muita dificuldade nisso. E parecia que todo mundo, por eu ter essa imagem de criança, pessoas até mesmo da minha idade me tratavam... Como criança?
como um irmão mais novo. Então, chegava dando tapa na minha cabeça. Nossa. E aí, moleque, cadê meu PlayStation e tal? Então, pensa, você tá comendo num restaurante aqui, ó. Aí você leva um tapa na cabeça e aí você fala, mano, o que é isso? Aí o moleque, você não me deu. E sai correndo, rindo, tá ligado? Então, durante muito tempo da minha vida, a única coisa que eu tinha era rebeldia mesmo. E eu acabava tentando buscar em culturas, né, diferentes, uma saída para esses problemas. Ao ponto de eu mergulhar na cultura do hip hop, na dança Sim. em si, porque eu sentia um discurso muito parecido com o meu, né? Eu saio do Japão, vou pro Brasil, eu venho pro Brasil, né, que a gente tá no Brasil, só que eu caí dentro de uma comunidade, onde o único japonês do meu bairro inteiro era eu, só eu. E o resto, a maioria eram negros, né? E que vinham com discurso falando de preconceito e tudo mais. Só que naquele momento, o preconceito, quem estava tomando era eu, né? Porque, eu quero jogar bola. Aí os moleques, não, japonês não sabe jogar bola. Sim. Vamos dar um mijão ali. Japonês tem peru pequeno. Começava, tipo, 24 horas bullying, 24 horas me zoando, sabe? E aí, em cima disso, aí depois eu entro no Bom Dia e Companhia, é o moleque do PlayStation. Então você sofreu uma série de bullying. Foi pancada, mano. Porque o cara, quando ele sofre bullying dentro da escola, ele tá dentro daquele ambiente. Ele sabe que quando ele sair daquele ambiente, ele não vai sofrer mais o bullying. Vai parar. Só que o meu bullying era em todo lugar. Era a sua vida. Eu entrava na escola, a escola inteira gritando no pátio PlayStation. Eu entrava na balada, a balada inteira gritando PlayStation. Eu ia pra qualquer lugar. Já tive fase de entrar no motel, aí eu tô no quarto, daqui a pouco bate, a pessoa abre a porta assim, fala, ai, desculpa, eu vim trazer uma toalha, mas eu queria que você autografasse aqui pro meu filho. Aí eu autografei, a mulher, PlayStation. Aí eu, mano, voltei e falei, mano, que coisa louca, tá ligado? Então, tipo assim, foi uma vida totalmente diferente das outras pessoas. E durante um bom tempo da minha vida, eu carreguei isso como algo ruim, sabe? Eu falava, eu perdi a minha infância, eu perdi a minha adolescência, eu perdi tudo isso pro trabalho e não tive a minha liberdade. Só que no momento que eu entrego minha vida a Cristo, eu não tinha mais propósito de vida. Tipo assim, todos os sonhos que eu tinha feito durante a minha infância, eu realizei. Eu queria comprar uma casa em Alphaville, com 16, 17, 20 anos eu já tava ali na casa. Eu queria ficar com mulheres lindas, tive. Eu queria ir pra balada, eu queria viajar. Todos os meus sonhos eu acabei realizando. Aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, mano, nada disso me completou. Tipo, eu não tava feliz comigo mesmo. E ao contrário, começou a vir uma noia, porque ao invés de agradecer por todas as coisas boas, só vinham coisas ruins. Entende? Na sua cabeça. Na minha cabeça. É o bullying, é o trabalho, é o dia cansativo, é tal. E aí eu comecei a bugar. Só que aí depois que eu entreguei minha vida a Cristo, tudo isso que eu vivi, porque até então na minha vida era, tá, beleza, eu vivi todos esses anos e minha vida se resume ao PlayStation, tá ligado? E depois que eu... Isso com quantos anos? Essa crise, assim? Foi há 8 anos atrás. Não, aí eu tinha me convertido, mas demorou um tempinho ali pra eu entender totalmente. Então vai uns 6 anos atrás. E aí, depois disso, eu comecei a entender que tudo isso que eu tinha vivido foi algo realmente arquitetado, planejado por Deus, que eu tava sendo preparado para um propósito, né? Tinha o porquê eu ter vivido tudo aquilo. Sim. E eu passei a encontrar o dedo de Deus em cada detalhe da minha vida, né? Ao ponto de eu começar a agradecer até mesmo pelas broncas que eu recebi durante toda essa caminhada, entende? E aí eu comecei a me aliviar, aquilo que era pesado se tornou gratidão, aquilo que eu não entendia, passei a entender e, melhor ainda, transformei em um forte testemunho, sabe? Então, hoje eu consigo, digamos, ser mais leve, sabe? E entender que isso foi um processo, que hoje isso te deu um repertório, uma bagagem, que você agora tem muito repertório para poder ensinar, para poder passar para pessoas, que é coisa que você não aprendeu em livro. Não. Você aprendeu na vida mesmo. A parada. Como dizia o Mano Brown, eu não vi, eu não li, eu vivi, né? Eu vivi. E, cara, é interessante isso, porque a gente não tem idades muito distantes. Não.
E quando a gente pega lá atrás, não existia esses movimentos assim de entender o que era bullying, de entender o que era hater, de se importar com isso, fazer terapia. Você não via ninguém falar, tem que fazer terapia. O SBT, os programas que você passou, eles se preocupavam nesse quesito assim, como é que vai ser a cabeça dessa criança quando ela crescer ou durante o tempo? Tinha terapia, tinha acompanhamento nesse sentido? Não tinha. Não tinha, porque eu vim de uma escola muito tradicional e a época que eu entrei na televisão, quem que tava à frente? Quem que era o hype naquele momento até então? Era o Silvio, era a Hebe, eram apresentadores que sofreram durante muito tempo da vida pra chegar onde eles chegaram, né? É a mesma coisa você chegar pro seu vô e falar assim, vô, eu tô sofrendo bullying. Meu filho, por sofrer bullying, você tá numa boa escola, você tá no seu... É porque é outro tempo, sabe? É outra instrução, são outras formas de resolver os problemas, né? Então, eu não tive esse acompanhamento, mas também não... Eu não tenho... Não guardo mágoa nenhuma, porque eles deram o que eles tinham pra dar de melhor naquele momento, entende? E agradeço demais porque enquanto estive ali trabalhando, fui muito bem remunerado, né? Tive condições, até mesmo... Eu lembro que o Silvio me falou até uma vez, a oportunidade que eu tô te dando, nenhuma faculdade vai te dar pelo talento que você tem, entende? Então, abraça essa oportunidade com unhas e dentes. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Porque hoje eu consigo tomar decisões com mais tranquilidade devido a um trabalho implantado lá atrás, entende? Hoje eu consigo ter uma tranquilidade maior, né? Cara, parece... Talvez seja normal pra você, mas pra 99% da população não é. E 99% da população queria pelo menos ter conversado com o Silvio ou com essas grandes personalidades que foram realmente as pessoas que construíram a mídia no Brasil, construíram o que a gente tem hoje de relacionado à influência. Quando a gente fala de influenciador hoje, cara, quem foi o verdadeiro influenciador que trouxe essa base disso tudo? Um Hebe Camargo, um Silvio Santos. Você chegou a conhecer a Hebe? Lógico. O que é que você aprendeu, digamos assim, nas conversas de bastidores, o que é que você aprendeu com essa galera, com a Hebe, que aprendeu com a vida? Bom, hoje com o conhecimento que eu tenho hoje sobre a vida, através da palavra de Deus, eu vejo que Deus nunca levanta um homem ou uma mulher para benefício próprio, né? Se você pegar de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, Deus sempre levanta um homem, uma mulher para uma geração, entende? Nunca é para uma pessoa só. E eu vejo que o Silvio, a Hebe, todos esses grandes comunicadores entenderam muito bem isso. Ao ponto deles não só se preocuparem com a audiência do programa deles, mas se preocuparem o que eu estou deixando para essa geração naquilo que eu aprendi e evoluí durante todos esses anos. Vou dar um exemplo. Enquanto eu apresentava o Bom Dia e Companhia, tinha um telefone bem na frente assim, do nosso palco, que ficava com uma luz acesa em cima. E aí, se alguém ligasse, que era só o Silvio Santos que ligava naquele telefone... Aquele telefone de tijolão? Mas tinha uma luz em cima. A luz vermelha acendia. Então, eu apresentando o programa, eu sabia que o Silvio tava ligando, porque a luz acendeu, sabe? Imagina o tormento que não era, tipo, a preocupação. Você tá apresentando e o telefone tocando ali. Aí, teve uma vez que o telefone tocou e era a Hebe ligando, né? E aí a Hebe falou assim, deixa eu falar com o Yudi. Eu falei com a Hebe falou assim, Yudi, presta bem atenção nisso. Você é do interior? Aí eu falei, não, eu sou caiçara, eu sou da praia, né? Então me diz uma coisa, por que você está falando computador? Você fala igual o pessoal do interior. Aí eu falei assim, não, é porque eu tô andando muito com o pessoal sertanejo. Aí ela falou assim, não, mas isso não faz parte da sua comunicação. Isso não faz parte da sua verdade. Fale como você fala, de onde você veio, entende? Sim. E aí, quando desligou o telefone, eu falei assim, pra que a Hebe perdeu o tempo dela, assistiu o Bom Dia e Companhia, viu que eu estava falando computador,
e me ligou para falar isso. E aí eu entendi. A preocupação dela não era se ela estava fazendo um bom trabalho em frente às câmeras. A preocupação dela era em servir as outras pessoas com aquilo que ela já tinha recebido, entende? Então, eu acho que a maior lição que eu posso tirar do Silvio Santos é como conduzir muito bem uma família, né? Porque tudo começava do Silvio, aí descia para Hebe, descia para esses outros grandes comunicadores. Mas o que eu tenho mais de referência maior do Silvio Santos é a forma que ele construiu a família dele, entende? Sim. E isso eu não tô falando só das filhas, eu tô falando de líderes abaixo do Silvio Santos. Você pode ver o Celso Portiolli foi meu empresário durante um tempo, né? Da minha infância. Empresário em que sentido? Empresário gerir sua carreira? Gerir minha carreira. E aí eu vejo muito bem, com facilidade, algumas atitudes do Silvio na vida do Celso Portiolli, sabe? Uhum. Ao ponto de se preocupar mesmo onde a gente estava morando, ao ponto dele se preocupar mesmo. Eu já conversei com vários outros artistas, a pessoa tá internada e o Celso Portiolli ligar todos os dias perguntando como é que ela tava, se ela já tinha tido uma melhora. Eu acho que isso que é um legado, né? Legado a gente não faz somente em boas frases, em palavras bonitas. O legado a gente faz pelo outro em atitudes ou até mesmo tendo boas atitudes para servir de exemplo para essas pessoas, né? Cara, absurdo isso, porque, digamos, esse é um privilégio absurdo. Absurdo, digamos, ter contato com esses dinossauros. Sim. Que construíram a comunicação brasileira. Uhum. Foi uma faculdade. Foi uma faculdade absurda. Foi. E eu só consegui... agora eu preciso ser bem sincero também. Eu consegui entender que eu fui muito, muito abençoado por Deus agora na partida do Silvio. Porque caiu a minha ficha. Eu vi tantas pessoas importantes, pessoas com uma autoridade gigantesca no meio, falando do Silvio, que eu falei, caramba, eu tô com 32 anos de idade, eu passei durante 10 anos da minha vida sendo cuidado por este homem e sendo direcionado muito bem por este homem. Que privilégio, sabe? E aí, tudo que ele falou há anos atrás, hoje eu consigo aplicar e transformar isso em bons frutos, sabe? Nada é à toa, mano. Nada é à toa. Durante todos esses anos, o Senhor foi forjando o meu coração ao ponto de eu entender que a maior riqueza é deixar Deus conduzir a sua vida. Porque não foi uma escolha minha ser mentorado pelo Silvio Santos. Eu apenas fui colocado ali, né? Então, quando a gente é colocado em oportunidades da nossa vida onde a gente não tem o controle tem que ter vindo de alguém ou de algo, né? Que eu tenho total certeza que foi Deus, entende? Esse momento mesmo nosso, tipo, é Deus que já preparou um momento desse, sabe? Tem coisas que a gente não tem como explicar. Você sair lá da tua terra pra vir pra cá, tá conectado com outros artistas, com outras histórias diferentes, sabe? Cara, eu nunca imaginei. Então, é isso que é louco na vida também. Eu assistindo minha vida inteira, você na televisão. Hoje eu tô aqui com o Yudi. Nunca ganhei nada. Nunca ganhei o PlayStation. Isso a gente tem que resolver depois. Mas, cara, é muito louco, digamos assim. Eu te acompanhei a minha vida inteira. E hoje eu tô aqui do seu lado, conversando com você. Aqui, conversa de bastidor também. Sim. Então, realmente você faz planos. Porque meus planos eram... eu vou trabalhar numa plataforma de petróleo. Nada a ver, era né? isso que eu tava pensando na minha cabeça. Eu passei na faculdade e vou trabalhar numa plataforma de petróleo. E hoje estou aqui com você, que você também é uma personalidade absurda que eu acompanhava. E aí é uma curiosidade minha também. Como é que era nesse sentido? Porque para você já era normal. Beleza, tô aqui com o Silvio Santos, com o Ebton na televisão, todo mundo me assistindo. Mas e aí quando você ia pra escola? Quando você ia pra sua rua? Porque para eles não era normal isso. Como é que era isso? Era difícil, né? Era difícil porque... primeiro que as pessoas pequenas pensam que tudo a maior riqueza é o dinheiro, né? Então as pessoas olhavam e achavam que eu tava ganhando a mesma coisa que o Celso Portiolli tá ganhando, tá ligado? Isso não é verdade, né? Eu tive uma construção durante pode falar anos. quanto tu ganhava? No começo eu ganhava 2.500, mano.
Só que assim, 2.500, 2005 já Era dinheiro. Era dinheiro. Era dinheiro. Mas assim, as coisas foram aumentando, né? Todo ano tinha um aumento de salário para impulsionar a gente. Aí depois abriram para uma porcentagem em cada merchan. E aí foi melhorando as coisas. Mas com isso também, muitas pessoas acabaram se aproximando e se disfarçando de ovelhas, né? Se disfarçando de... Porque você não tinha maturidade também Não pra tinha. Digamos, eu acho que hoje, quando a gente chega com os... perto dos 30 Sim, anos, a sim. gente consegue ter intuições. Mas a intuição nada mais é também do que situações de decepções com amigos, com sócios, com parceiros que a gente passou, que a gente consegue ver tom de voz, gestos exato. e tudo mais. E aí você consegue identificar quem é de verdade e quem não é. É verdade, é verdade. E o melhor ponto, tem um ponto que você é sensível, né? Sensível de fraqueza, sensível de imaturo. Tem um ponto que você rejeita, né? Certas amizades. E tem um ponto que você é sensível do Espírito Santo para transformar aquela situação em algo benéfico para a pessoa, entende? Sim. Então, assim, hoje eu me encontro dessa forma. Em vários momentos, através da construção de vida que o Senhor fez na minha vida, eu entendo que tem muitos lugares que eu não quero entrar, eu entro para fazer uma grande obra através da minha vida e Deus trabalhar com isso, entende? Então, são várias fases, né? Eu Digamos, acredito... no colégio que você estudava, você estava lá no colégio, você era tratado diferente. Como era essa... É curiosidade minha. Sim. Digamos, você sai da televisão, tá passando em rede nacional, aí você vai pro colégio estudar como uma pessoa normal. Eu tô lá fazendo prova. Hoje eu faço parte de um grupo de amigos meus. E o mais novo que tá lá tem 40 e poucos anos, tá ligado? Tipo... Anciões. O que aconteceu é um grupo lá de Alphaville. Sim. Mas assim, dos antigos. Primeiros que compraram o primeiro terreno lá e investiram e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a não me identificar mais com pessoas da minha idade. Então, eu com 12... já saía com os diretores pra balada e tal. Aí, enfim, foi muito precoce. Então você a minha vida. andava com a galera que era mais velha do que você. E eu comecei a ter vários problemas na escola porque eu não tinha paciência de ouvir e de aprender, né? Isso me prejudicou muito depois de mais velho. Tanto que hoje eu estudo, entende? Eu estudo, não tô falando de matemática, português, né? Eu tô falando... Que foi em toda a sua vida. Hoje eu passo um bom tempo da minha vida, eu acordo todos os dias de manhã e faço a minha live, Bíblia todo dia, 7 horas da manhã, fico 1 hora lendo a Bíblia todos os dias, estudando, buscando conhecimento, sabe? Porque eu acho que foi através do estudo que eu cheguei onde eu cheguei, onde eu tô hoje, né? Então, foi uma fase bem complicada. Eu acho que não só eu, como todos que começam mirim, né, passam por isso. Mas se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, porque eu tive muitos problemas mesmo. A minha cabeça pirou, assim. Hoje, só para você ter noção, quando eu saí do Bom Dia e Companhia, a minha casa eu transformei num parque de diversão. Então, na minha sala tinha uma pista de skate. A iluminação inteira da casa eu transformei de balada. Aí a fachada da minha casa era um grafite, eu segurando troféu imprensa assim, tá ligado? Por quê? Eu queria aproveitar tudo que eu tinha perdido. Mas hoje eu consigo ver que eu era infantil, entende? Tem coisas na nossa vida que passam. E não tem como recuperar mais. Mas Deus é tão bom que Ele te entrega todos os dias uma nova oportunidade e uma nova forma de você ser feliz, né? O grande problema das pessoas é quererem ser felizes com aquilo de ontem, sendo que hoje você é uma outra pessoa, sabe? Então, novas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então, resumindo, a fase de infância foi bem perturbadora, mas hoje, através das amizades que eu fiz de anos atrás, eles são bem mais velhos que eu, mas eu talvez busco muitas referências ali através dessas amizades, porque a grande maioria tá aposentado e eles já reconheceram que não vale a pena ficar trabalhando tanto, se matando, sabe? Perdendo tempo com a família por causa de uma ganância muitas vezes, sabe? E eu tento buscar esse equilíbrio, não parar, mas também aproveitar os frutos daquilo que já foi plantado, né?
Eu acho que essa é o grande questionamento da vida. Como eu posso conquistar muita coisa, mas ter o equilíbrio na minha vida pessoal, ter o equilíbrio na vida sentimental e tudo mais. E o que muita gente que está assistindo isso aqui, que está do outro lado da tela de um celular e que às vezes está hateando alguém ou está comentando sobre a vida de alguém e não consegue entender, é que é um preço muito alto que a pessoa paga para ser famoso. Sim. Que a pessoa paga para se expor. Essa vida de sucesso, essa vida de exposição é um preço que você paga psicológico. Sim. É um preço que só você com você mesmo, ali no seu quarto, você sabe lidar com isso, porque é muito assédio, e com assédio, e muita oportunidade, muitas possibilidades de escolha, e muita gente se julgando a cada palavra que você fala e falando em verdades. Sim. Então a pessoa tem que ter uma cabeça muito boa e preparada para se expor. Eu vejo que hoje é muito mais cansativo também. E você tem propriedade para falar disso, porque lá atrás, quando a gente tava com 10 anos, 12 anos, você já se expunha. Já. Mas ainda não era nesse grau de... Hoje o grau de acesso que as pessoas têm de comentar sobre sua vida é diferente do que tinha lá. Lá você vivia um hate pessoal. Na vida pessoal ali, no seu... Hoje você, cara, a internet todo mundo pode falar alguma coisa sobre sua vida. Hoje o artista, ele é obrigado a expor a sua vida, né? Porque senão não é conteúdo, não tem graça, entende? Sim. Ou você intensifica a sua evolução como artista, como pessoa, para entregar algo de valor para essas pessoas. Ao ponto de fazer assim, pô, eu vou esperar um tempo para eu consumir aquilo que aquela pessoa tá entregando. Então, eu costumo compartilhar com as pessoas que estão próximas a mim, até com artistas mesmo, quando a pessoa, o que você fez e tal. Eu falei, foi um processo na minha vida. Foi um processo na minha vida ao ponto de eu entender, não adianta eu continuar fazendo conteúdos aqui que não exploram o conhecimento dessas pessoas que estão consumindo, porque eu não vou fazer diferença alguma na vida dessas pessoas. Eu prefiro atingir poucas pessoas que têm interesse de evolução do que muitas pessoas com conteúdo frágil, ao ponto de ter várias interpretações, né? Vamos lá, para forma prática. Eu depois dessa mudança de vida, eu comecei a fazer muita publicidade, que é o meio que você trabalha. Mas eu fazia publicidades, assim, pontuais, digamos, né? Então, vamos lá, public post, pá, um cachê e tal. Só que depois eu comecei a entender que a instabilidade era muito grande em tudo isso, né? E aí eu pensei, o que eu posso fazer para eu manter essa ajuda da marca na minha vida, que me garante um tempo grande de conforto ao ponto de eu evoluir. Então eu vou ter que fazer o quê? Dar 2 passos para trás, diminuir os meus gastos, intensificar minha evolução intelectual, ao ponto das pessoas esperarem um bom conteúdo e ao ponto de confiarem no que eu estou compartilhando. Então, eu demorei um tempo para montar essa estrutura, para aumentar a minha autoridade, e hoje é muito difícil eu fazer publicidade de um public post. Eu geralmente estou fechando com um embaixador de marcas, que me garante 1, 2 anos de contrato, e aí eu consigo estabilizar a minha vida e consigo planejar a minha vida também, entende? Legal. Então, assim, mas foi através da verdade também. Porque, ao mesmo tempo, eu tinha uma agência onde eu me vendia também, né? Então, eu sentava e falava assim, eu deixei de vender. Eu só entregava a minha verdade. Eu falava assim, ó, essa daqui foi a postagem que mais rendeu nas minhas redes sociais. É isso daqui. Esse daqui, a gente consegue bater 10 milhões, 15 milhões. Só que isso daqui foi algo de Deus, assim. Foi o acaso. O que eu entrego sempre é esse número aqui. Mas se a gente fizer um bom trabalho, uma boa construção entre o criador de conteúdo e a marca, a gente pode atingir isso daqui. Aí a pessoa falava, pô, eu senti verdade no moleque. Sim. Entende? Então vamos fechar e tal. Então, assim, é uma construção. E isso é de vida também. Quando eu fiquei 6 anos com a Mila,
namorando, noivo. E eu fiz muita cagada durante a vida porque eu era um moleque, né? Eu era imaturo nas minhas atitudes. E nós terminamos. Só que ela sempre foi o grande amor da minha vida. Eu conheci a Mila, eu tinha 7 anos de idade e eu falei, essa vai ser a mulher da minha vida. Aí vocês ficaram juntos, separou quanto tempo e depois voltou? Ficamos 8 anos separados. Né? Caramba. E quando eu encontrei novamente com a Mila, eu falei, olhando nos olhos dela, eu falei, eu sou uma nova pessoa. Entende? Me perdoe pelas minhas atitudes e você vai ver no meu comportamento tá totalmente diferente. A vida que eu tenho hoje não se compara com a vida que eu tinha antes. É isso que eu quero te oferecer, é isso que eu quero mostrar. Esse novo estilo de vida que trará mais paz para sua vida também. E aí eu compartilhei algo que é muito forte. Eu falei assim, eu dou 100% de garantia que eu vou ser fiel a você, ao nosso casamento. E aí, você tem que entender, muitas vezes, né? A gente acha que 1% não faz diferença. Uhum. Mas imagina se eu falasse pra ela assim, eu dou 99% de palavra que eu vou ser fiel a você. Não existe. 1% faz total diferença, entende? E assim eu comecei a encarar a minha vida em tudo, em tudo. Se eu sou um cristão, eu preciso dar o meu máximo, 100%, para você ser 70%, porque o pecado, ele sempre tá aí. A palavra diz, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. E a gente cai sempre, entende? Mas a grande garantia é através do perdão, porque eu me ajoelho toda vez que eu peco e eu sou perdoado. Mas eu falo, Senhor, vamos de novo. Eu peço que o Senhor me conduza. E assim foi no meu casamento, assim foi no meu trabalho, assim foi nas minhas amizades, onde quando eu me converti verdadeiramente, eu fiz uma lista de pessoas que eu tinha magoado durante muitos anos e eu liguei, teve pessoas que não quiseram me atender, mas tiveram várias pessoas que me atenderam e falaram assim, ó, eu não te perdoo, mas eu gostei da sua atitude. Sim. Mas pelo menos eu liberei perdão, eu tirei aquele peso da minha vida, sabe? Então assim, se eu pudesse compartilhar algo com as pessoas, foi algo que eu aprendi com o Silvio, você precisa ser verdadeiro, mostrar a sua verdade para as pessoas. A verdade, ela liberta, entende? Se você vive numa mentira, você fica aprisionado com medo, você fica aprisionado sem saber para onde você tá indo, você fica aprisionado por várias situações, tá ligado? Cara, é interessante falar disso, até no sentido que, digamos, você começou jovem, criança, com 7 anos, hoje tem 32. E quando a gente vai falar de internet, redes sociais e tudo mais, quem tá do outro lado da tela acredita que você tem que ser assim, nasceu assim, tem que morrer assim pro resto da vida. E aí é até algo que a gente pode falar, a identidade e a verdade. A verdade da gente pode mudar de acordo com o tempo e nossa maturidade e contexto. A verdade da gente muda e muda todos os dias, mas a verdade de Cristo não. Então, por isso que é importante a gente buscar uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, né? A gente nunca pode colocar essa geração como uma mudança, porque as gerações já mudaram várias e várias vezes, mas uma verdade, um perdão, o verdadeiro amor, uma decisão certa nunca mudará, né? O Silvio deixou uma frase muito clara, assim, de vida, e que em vida ele nos proporcionou uma esperança, né? Que é o bem sempre vence o mal. Você não tem como mudar o bem quando ele já existe, ele é real para muitas e muitas gerações. O bem, ele ainda é a única forma de encararmos uma esperança de vida, né? Ao ponto de você, assim, não, como eu disse, tá com um peso gigantesco no seu coração e por causa de uma maldade que fizeram a você, e no encontro você fala, tá difícil, mas eu te perdoo, eu te perdoo. Esse é o bem a ser feito. E não o que a gente escuta muitas vezes. Ele me traiu, eu quero a maldade dele, eu quero o mal vingança dele. Então, só você vai ficar com isso. Mas, opa, calma aí, não é uma decisão sua. É o mandamento de Deus, entende? E então, assim, hoje eu consigo ter mais clareza de toda a minha vida.
hoje eu consigo descansar no Senhor, porque eu entendi que melhor do que a gente passa a vida inteira, e eu passei a minha vida inteira querendo ser ouvido, eu passei a minha vida inteira querendo ser um cara. Depois que você entende que melhor que ser o cara, é melhor ser o filho dependente do Senhor, não tem coisa melhor, meu irmão, do que você ter o descanso de... Meu pai já não está mais em vida, Sim. mas eu tenho um pai que tá todos os dias que eu entro no meu carro, onde eu vou sair agora, eu vou entrar no meu carro e falar: Senhor, obrigado que o Senhor cuidou de cada palavra que saiu da minha boca, né? Não tem coisa melhor do que você se sentir protegido por isso, mas você tem que estar na presença do pai, entende? Então, qual que é a verdade? A verdade é aquela que ele derrama sobre a sua vida todos os dias, né? Mas como? Buscando a palavra, buscando como ser melhor, não através de palavras dos outros, onde a gente admira. Porque o homem, ele é pecador, ele tem suas falhas, mas o único que não teve falha foi Deus. E assim, desculpa porque é meio que no automático eu começar falando de Cristo aqui, porque... Mas tem que falar porque é sua verdade. Exato. É a sua verdade. Eu não tô querendo que você invente uma história aqui. Eu já fui em vários podcasts que a pessoa fica, tipo, querendo cortar e assim... Não, eu acho interessante. Bom demais. Mas é isso, mano, é isso. O que eu tenho feito na minha vida, a gente tava conversando, né? Sim. Você falou assim, tá, mas hoje o que você tem feito? Mano, eu tenho feito isso daqui que eu tô fazendo, sabe? Tipo, isso me faz te bem, preenche, me traz esperança, sabe? Você teve contato depois dessa sua nova verdade? Sim. Sua. O contato mais íntimo com o Silvio. Eu queria entender essa transição assim. O Silvio conheceu... Uma pergunta. Ele conheceu o Yudi rebelde, você era rebelde no SBT... E o que aconteceu nessa época, ele te dava esporro, o que era que acontecia, batia de frente. E se ele te conheceu com essa nova verdade depois, intimamente? Mano, conheceu. Conheceu e até me emociona assim, porque eu tava na Lagoinha, aí a Daniela Beruti, que é a filha dele, falou assim: Yudi, eu falei com meu pai hoje e ele ficou feliz que você tá vivendo uma nova fase da vida e tal. E depois dessa conversa que eu tive com a Daniela, nós conversamos várias vezes no WhatsApp e trocamos experiências também. Falei de coisas que o pai dela tinha feito pra minha vida e falei dessa nossa missão, né? De continuar esse legado e de honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos mais fortes para essa geração, né? Então, assim... Eu agradeço demais a Deus por esse tempo que eu tive com esse grande homem, né? A última vez que Você acha que decepcionou muito ele, o antigo Yudi? Não. Porque ele tinha total certeza onde ele estava colocando o trabalho dele, sabe? Ele me formou não só como um profissional, mas como uma pessoa também. Como um filho imaturo mesmo, né? Sim. Tem a história na Bíblia que é do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele tinha tudo dentro de casa, mas ele não reconhecia nada que ele tinha dentro de casa. Ele tinha a proteção do pai, ele tinha uma boa comida, ele tinha tudo. E de repente ele vira para aquele pai e fala assim: pai, eu sei a melhor forma de viver. Eu sei a forma que eu vou ser feliz. E ele pega tudo e vai embora, né? Só que depois que ele tá um tempo na rua, o dinheiro acaba da herança, ele já se sente sozinho, ele não tem nem o que comer. E aí os amigos, os caras que diziam que tinham uma oportunidade para ele, oferecem um alimento para ele comer com os porcos, né? E ele vai e nem a sobra dos porcos tinha para ele. Até que de repente ele lembra que ele tinha um pai que dava comida para os seus funcionários, e aí ele fala assim: caramba, se até para os funcionários meu pai dá comida, pelo menos um prato de comida eu vou receber se eu voltar para a presença do meu pai, né? E quando ele tá voltando para casa do pai, o pai já estava na porta da casa esperando o filho de braços abertos, sabe? E eu guardei essa palavra. E quando eu fui pro SBT, voltei a gravar no SBT,
o programa da Patrícia Bravanel. Nos bastidores, antes de começar o programa, eu compartilhei isso. Porque eu me considero também um filho pródigo. Mas hoje é com mais clareza, porque quando eu falo com a Patrícia, quando eu falo com a Daniela, a gente não fala sobre fama e dinheiro. Porque isso elas têm de sobra, né? Exato. E isso eu tive durante a minha vida inteira. Mas a gente fala em como a gente pode servir essa geração. Como a gente pode transformar a nossa vida em algo útil, né? As filhas do Silvio são realmente mulheres de Deus, sabe? Se você abrir o meu WhatsApp, você vai ver a conversa com a Daniela só falando de Deus. Como Deus quer trabalhar sobre a nossa vida, o porquê nós viemos aqui, o porquê nós tivemos grandes oportunidades e para onde Ele está nos levando, sabe? Sim. Então, eu creio que onde o Silvio estiver, que ele tá na glória, junto com o meu pai, é assim que creio. Tá o meu pai de sangue e o meu pai de criação ali, né, do profissional, orgulhosos daquilo que eu tenho me esforçado para ser, né? Existia uma relação entre, digamos, sua família biológica, seus pais, Sim. e com a família SBT, com o Silvio, eles se falavam, quero que o Wilde faça isso, faça aquilo, vai pra tal escola. Teve uma cena muito interessante, assim, que aconteceu durante a minha vida. Eu era muito fã do Chorão, né? Eu vim de Santos, da Baixada Santista, e eu queria ser igual o Chorão, né? E eu não podia entrar no show do Chorão porque só era o pessoal maior de idade que podia ir no show do Charlie Brown. E aí teve uma vez que o Charlie Brown fez um show no Jequitimar, no Hotel do Silvio. E eu consegui ir pro show do Charlie Brown. E aí, acabou o show, eu fui andando de skate pelos corredores e eu trombei o Chorão e comecei a andar de skate nos bastidores. O Silvio Santos ficou sabendo disso, que eu tava mais próximo do Chorão, porque aí eu comecei a andar na pista de skate do Chorão, encontrava com ele algumas vezes e eu tava nas nuvens, né, mano? Eu falava tipo, Chorão, nossa, mano, e tal. E aí o Silvio chamou os meus pais, mano, pra conversar. Falou assim, eu não quero o Yudi junto com aquele roqueiro. Sim. Porque ele não é boa influência. E da próxima vez que eu ver o Yudi com aquele roqueiro, ele vai ser demitido, né? Naquele momento eu fiquei muito revoltado, sabe? Porque Você como tem quantos assim? anos, Ale? Putz, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Eu falei, quem o Silvio acha que é pra falar que eu não posso andar com o Chorão? Tá ligado? Tipo assim, porque na minha cabeça o Chorão era muito maior que o Silvio, né? Tipo, não é questão de profissional, mas questão de estilo de vida. Eu não gostava de terno, eu gostava de boné, de camiseta larga. O Silvio Santos não andava de skate, tá ligado? Tipo, eu tinha a referência do Chorão. Mas hoje eu vejo e tenho um carinho muito grande, assim, pela preocupação que ele tinha, assim, como pai mesmo. Como pai, cara. Né? Cara, que louco isso. É muito louco, é né? muito louco isso na minha cabeça, porque o que é normal pra você não é normal pra quem tá em casa. Digamos, o jeito que você trata a coisa, tipo, quem é Silvio Santos pra mandar em mim? É porque eu era moleque, né? Não, então... Tipo, eu conversando, você sentar comigo, com a Maísa, com a Priscila, todo mundo vai ter esse comportamento. Porque Exato. Era o nosso chefe, sabe? E todo dia a gente tava lá, tá ligado? Se torna família, se torna casa, se torna, tipo, seu pai, digamos. Quando você é novo, muitas vezes você tem atitudes rebeldes com seu pai, com sua mãe. E convivendo todo dia, pra quem tá em casa, quem tá em casa diz assim, meu Deus, ali é o super-homem. Esse cara é inatingível. Quem é esse cara? Eu falo com ele todo dia. Tem coisas que realmente o dinheiro não compra, tá ligado? Às vezes só você distanciando um pouco pra você ter a consciência, caramba, essa pessoa aqui, epa. É só quando você perde, né? Quando você perde. É aquele negócio, quando tá aqui no seu ciclo, seu aniversário. Às vezes não vai nem todo mundo, mas quando vai pro seu enterro, é depoimentos, é todo mundo falando que era seu melhor amigo, que você era uma pessoa especial. Mas por que você não faz isso em vida? Exato. Agora. Eu acabei de fazer isso, né? Eu tava vindo pra cá e hoje é aniversário do Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, ele é ex-Raimundos, né? Ele... banda estourada no Brasil todo e Deus tocou o coração dele quando ele estava no auge e entregou a vida a Cristo e não quis mais cantar no Raimundos, largou o mundo e foi pregar a palavra do Senhor. Isso já se passaram muitos e muitos anos. Quando eu me converti, foi o testemunho dele que fez eu falar assim, é possível.
É possível viver isso fora dos holofortes, é possível ter uma vida correta, é possível viver a verdade, né? Isso já se passaram anos e anos, né? Já se passaram 8 anos. E aí hoje Deus tocou meu coração de fazer uma postagem, porque hoje é aniversário do Rodolfo. E aí eu postei, Rodolfo, obrigado, parabéns pelo seu aniversário. Eu tô aqui falando publicamente que a sua vida foi muito importante e tal. E eu postei em preto e branco uma foto bem forte dele. Aí o pessoal achando que ele tinha falecido. Aí eu ia achar também. Então, aí eu falei assim, olha que louco, né? Só por causa de uma foto preto e branco e as pessoas não estão acostumadas a um artista homenagear o outro em vida, né? Exato. Olha que louco. A gente sempre tem essa facilidade de falar o quanto o outro é bom, o quanto a gente admira o outro, o quanto aquela pessoa foi importante para sua vida só quando ela parte, né? Não tem como você abrir a sua boca para elogiar quando já partiu, entende? Não existe isso. Hoje eu escuto muitos jovens falando: eu vim morar para São Paulo e minha mãe tá lá, mas maior preguiça de encontrar minha mãe ou algo do tipo. Ficou lá na minha cidade e tal. Meu irmão, pergunta eu vivo isso, né? Na minha família. Eu fui pro Japão e meu tio tá há 32 anos no Japão. Meu tio não viu meu avô, não viu minha avó, não viu meu pai falecendo. Pergunta pra ele se ele não se arrepende de Exato. não ter voltado pra falar o quanto essas pessoas são importantes. Hoje, todas as coisas boas que acontecem na minha vida, eu queria que meu pai estivesse comigo. Pergunta pra quem perdeu um pai, uma mãe, o quanto você tinha vontade de falar que tudo aquilo que aquela pessoa fez por você foi graças a ela, sabe? Tipo, obrigado, eu tô vivendo tudo aquilo que você plantou um dia sobre a minha vida, sabe? Então, eu acho muito importante a gente falar, expor publicamente também o quanto as pessoas já honraram a nossa vida, Não, né? e eu até... eu fico meio balançado porque eu tenho que falar mais isso pros meus pais. Eu bati muito de frente com meus pais já pra estar aqui hoje. Sim. E às vezes minha mãe só quer, tipo, receber uma ligação. Só que a vida é tão corrida e, tipo, tem que parar com isso de... a minha vida tá corrida. Mas, cara, tem que falar com as pessoas que se importam. Eu vivi uma situação na minha vida que foi... Eu perdi 4 melhores amigos. Morreram. Um eu tinha 15 anos, outro tinha 13, outro eu tinha 21. E... era um amigo irmão que, cara, a gente brigou. Era amigo irmão, a gente brigou. E a gente ficou, acho que 8 meses sem se falar. E ele bateu o carro e morreu. A gente morreu brigado. É forte. A gente morreu brigado. E aí depois que aquilo, tipo assim, veio na minha cabeça... Caraca, as pessoas morrem, né? É forte. As pessoas morrem. E às vezes a gente fica imerso a essa correria de... Caramba, eu tenho que fazer acontecer... Mas eu tô fazendo acontecer, mãe, pai, por vocês, mas eu preciso falar também. É forte. Precisa ser claro com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem, porque na cabeça delas, elas estão pensando que você não liga. Exato. Que você não tá nem aí. Eu falo com meus pais de vez em quando, tá? Sim. Mas a gente precisa falar mais para as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente se importa. Que a gente se importa, eu me importo, eu lembro de você todos os meus dias, eu só não te ligo. E aí que tá o erro. Eu preciso falar mais sobre isso. Porque do dia pra noite, tudo muda. As pessoas morrem, as coisas acontecem. E, pô, eu poderia ter falado mais, né? Verdade, mano. O quanto foi importante. É uma das coisas mais importantes que eu aplico hoje na minha vida, meu. Era o Renato Russo que falava, né? São crianças como você, falando que os nossos pais são crianças como nós, né? O que você vai ser quando você crescer. Quando a gente bate de frente com a maioridade, quando a gente tem um filho, a gente passa a entender que os nossos pais querem o nosso melhor, mas com aquela preocupação, com aquilo tudo. E depois que a história inverte, você passa a entender muitas coisas, mano. Hoje, meu pai não está mais aqui. E hoje, várias vezes, a minha mãe me liga falando... Filho, desculpa tá te incomodando. Minha mãe faz a mesma coisa. Desculpa tá te incomodando, mas eu não tenho mais o seu pai. E eu preciso que você me ajude a tomar tal decisão.
E como é difícil tomar decisões, mano. É. Quando a decisão é só pra sua vida, já é pesado. Mas quando a decisão é para o próximo, é muito pesado. A gente precisa ter maturidade mesmo para enxergar o peso que um pai e uma mãe carrega, né? Uhum. Eu, durante minha vida inteira, eu falei assim, eu pago as contas, eu que faço tudo aqui dentro de casa. Seus pais eram o quê? Minha mãe era professora e meu pai era feirante. Então você veio de uma realidade bem humilde. Bem humilde, bem humilde. E aí eles acabaram vivendo a minha vida, né? Mas eles viviam pra mim. E durante muito tempo da minha vida eu falava assim, sou eu que pago as contas, sou eu que faço, sou eu que trabalho, sou eu que tal. Mas depois da partida do meu pai eu entendi que o maior peso não é aquilo que você sair de casa trabalhar. O maior peso é você liderar uma família. O maior peso é você... pessoas dependentes tomar de você. Decisões, sabe? Hoje eu sou um marido, né? Hoje eu sou um irmão e pai ao mesmo tempo para minha irmã. E hoje eu sou, muitas vezes, o companheiro da minha mãe e um filho também, né? Sua mãe mora aqui hoje em São Paulo? Mora. E assim, é importante falar. É importante. Aproveito até para falar que a minha mãe é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci na minha vida. É a minha referência de força. E juntos somos mais fortes, realmente. Eu, a minha esposa, a minha irmã e minha mãe, realmente somos uma família hoje unida através do sofrimento. É o que você disse, através da dor a gente passa a entender a vida, né? Sim. E o que você disse basicamente é aquilo que nós somos. Nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito, né? Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo. E um dia esse corpo vai ter que voltar. Um dia esse espírito vai ter que voltar de onde ele saiu, que é no coração de Deus, né? Então, se nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo, nós precisamos aprender mais sobre o mundo espiritual, né? Nós precisamos aumentar a nossa espiritualidade, aumentar o nível de intimidade com o espiritual, né? E é isso que eu tenho feito. É muito louco essa conversa, né, mano? Esse podcast aqui. É muito Você louco. pensou que ia ser um podcast normal, né? A gente já vai pra outro lado, mano. Vou fazer mais um podcast aqui pra perguntar. E o do PlayStation? Vai falar mais o que é que veio? Dançar um hip hop, fica de ponta cabeça. Como é que é pra ganhar mais likes? Como é que é? Cara, mas isso é muito louco. E talvez... talvez seja essa a verdadeira influência. Exato. Quando a gente fala de algoritmo, de plataformas, de ver internet, isso e aquilo, mas qual a sua verdadeira influência? Eu sou um cara que, agora nesse exato momento, quando estão fazendo esse podcast, eu não tenho 1 milhão de seguidores. Vai saber aí no futuro. Sim. Mas eu sinto o quanto que eu influencio essas pessoas que estão ali nas minhas redes. Tem pessoa ali que tá desde que eu comecei a gravar coisas, por gostar, por entretenimento mesmo. Eu gostava. E essas pessoas sabem muito da minha verdade. E, cara, o que eu boto pra comprar, as pessoas compram. É impressionante. O que eu falo pra fazer, as pessoas fazem. Legal. É muito louco. Então, qual a verdadeira influência? Qual o poder da verdadeira influência que vai além da internet? Vai você influenciar o meio que está ao seu redor com realmente a sua essência, com realmente o que você acredita, entende? Primeiro ponto, eu acho que uma das coisas mais importantes é você é um influenciador, mas antes de ser um influenciador, você precisa saber que tudo parte de uma missão, de um propósito de vida, né? Você influencia... eu sou influenciador, mas você influencia pra quê? E para onde essa sua liderança tá te levando? Porque você não leva só as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas acham que estão produzindo algo e levando as outras pessoas e isso vai te beneficiar. Não. Você está indo junto. Entende? Sim. Você está indo para o mesmo caminho. Você perde o seu tempo inteiro, 24 horas por dia, pensando em qual conteúdo, o que você vai produzir. E os seus pensamentos e as suas falas têm poder de mudar a sua vida ou arruinar a sua vida, né? Sim. Então, o primeiro ponto é, eu fui levantado para quê? Eu vou influenciar a quê? Entende? E em cima disso você vai viver a sua vida, né? Aí, vamos. Eu fui colocado na televisão para fazer o programa infantil. Só que chegou um momento na minha vida que eu não aguentava mais. O que eu tive? Frustração.
E é o que acontece com a maioria dos influenciadores. Eles começam com um conteúdo e para fazer a transição de carreira, a transição de imagem é muito complicado. Porque o cara ele acha que vai ser fácil fazer essa mudança, mas nem sempre. Nem sempre. Eu fui chamado durante muito tempo de o PlayStation, mas se você sair hoje na rua comigo, uma pessoa vai falar, perto de 6 pessoas, 7 pessoas vão me parar e falar assim, glória a Deus pela sua vida, entende? Sim. Mas isso foram 8 anos de construção para depois de 8 anos estar ouvindo um glória a Deus ao invés de um PlayStation. O PlayStation ainda tá ali e eu não levo como algo ruim para minha vida. Eu vejo como uma porta de entrada para fazer aquilo que eu fui levantado para fazer. Então o ponto qual que é a visão que você teve sobre a sua vida? Porque se Deus te deu a visão, já tá lá. Você só precisa ser persistente no seu propósito. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Você vai fazer isso, mas entendendo que é por um tempo. E no momento que você fizer essa transição, leva mais outro tempo. É esse tempo de mudança que as pessoas acabam se perdendo, sabe? Acaba se perdendo e é difícil, acho que, lidar com o julgamento. Eu vi até um pastor, pastor falando em um podcast. Ah, Whindersson, você acha que... Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Você acha que as pessoas te seguem porque você agora tem uma tatuagem na cara? Você tá desrespeitando o seu público que te botou ali? Cara... Mas ele não é mais aquela pessoa. Exato. E aí, para o artista lidar com isso, digamos... Gente, eu não sou mais essa pessoa. Independente do caminho que você vá. Como a Priscila, que tava no ramo gospel, aí depois foi para outro ramo. Gente, mas eu não sou mais isso. Eu não sou feliz fazendo isso. E agora? É assim, ó. A confusão gera confusão. Você não vê confusão nenhuma gerando uma solução. Confusão gera confusão. A certeza gera certezas, entende? O que vai mostrar o que era confusão e o que era certeza é o tempo. Sim. E a Bíblia diz mesmo, você conhece um bom servo, você conhece um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, pelos seus frutos, entende? Mas isso gera tempo, leva tempo, entende? E assim, o que a gente não pode fazer como um influenciador é desacreditar na mudança do outro. Vamos esperar. Sim. Ou como o telespectador mesmo, ou como o hater. Ah, eu tô ali. Não, hoje eu não tomo decisões precipitadas sobre a vida de ninguém. O que é mais comum você ver na igreja o artista se converteu, essa ideia é de fachada, daqui a pouco cai e tal. Não, e se teve mesmo uma mudança? Vamos ver os frutos que vão surgir, entende? Aí depois eu posso falar, não, tomou a decisão correta, teve uma mudança de vida. E é assim na arte também. A pessoa muda, ela precisa entender que toda mudança ela vai causar um rebuliço, né? Mas ela tem que estar disposta para essa mudança. E não ouvir o que as pessoas estão falando. Porque eu sou o improvável, meu irmão. O improvável. Eu tenho 1,58 m, sou japonês, entende? Nunca conectei com turma alguma, nunca fui bonitão, mas Deus abriu portas pra minha vida, entende? Então, se Deus abriu portas na minha vida, quem sou eu pra desacreditar disso, né? Então, assim, o primeiro ponto pra você ser um influenciador é ter a visão clara de onde o Senhor vai te levar. E a visão clara do que você carrega, né? Você não adianta querer servir as outras pessoas. Ah, eu posso chegar aqui muito bem vestido, eu posso chegar falando muito bem, só que com a bandeja vazia. Exato. Para que as portas estão abertas se sua bandeja está vazia? Você não tem o que oferecer para as outras pessoas, entende? É nesse ponto que as pessoas acabam se perdendo. Primeiro nós precisamos entender quem nós somos, depois assumir a posição de influenciador, digamos que desse meio que a gente está falando, e depois avançar, entendendo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo, tá ligado? E sabe o que é engraçado? É que às vezes pessoas me perguntam, influenciadores mesmo, empresários, Vitor, como é que vai estar daqui a 5 anos na área dos influencers? Eu, cara, não tem como saber como vai estar daqui a 6 meses. É, muito louco. É plataforma que cancela, que não tem mais, é plataforma que surge, é novos formatos que surgem, é novas formas de se expressar que surgem. E aí surge outro ponto também. Como é que vai estar a cabeça dessa galera daqui a alguns anos? Ações que a gente está fazendo hoje...
a gente só vai colher os resultados depois. A gente não consegue metrificar onde isso tudo vai parar. Tem coisa assim, ó, que a gente precisa entender, né? As pessoas sempre falavam: a televisão vai acabar, não vai... Mano, cara, já escuta... Desde que eu tava no Bom Dia, eu escutava Desde que eu tava isso. no Bom Dia? Desde que eu tava no Bom Dia, eu pensava, a televisão vai acabar. Não acabou até hoje, mano. Sim. Não acabou até hoje. A única coisa que foi, ela perdeu um pouco de força, mas se você pegar há pouco tempo atrás, o que era mais falado no meio da comunicação? Era o quê? Big Brother. Sim. Que até hoje continua manipulando. Eles criam os influenciadores, eles criam uma movimentação gigantesca. Eles movimentam as marcas, eles movimentam o entretenimento, eles movimentam tudo. A única coisa que eles mudaram é, nós precisamos colocar a internet trabalhando com a televisão e a gente cria um grande efeito. O que vai acontecer, na minha opinião, é isso. Uma junção de várias coisas e a distribuição de lucros, entende? Sim. A distribuição. Tipo, quem ganhava muito já não vai ganhar sozinho. Entende? Exato. E o que não muda, é aquilo, em servir. O serviço, ele não muda de jeito nenhum, o cara, ele é... A prova viva disso é o Mário Sérgio Cortella, Clóvis, esses grandes filósofos. Há um tempo atrás, eram caretas, caras sem graças e tal. E de repente, eles continuam fazendo a mesma coisa que eles fazem há 30 e poucos anos, 40 anos, só que agora num lugar diferente, que é no digital, entende? Então, como é que eu posso me preparar para o futuro? Meu irmão, você precisa saber que a sua atividade tem valor, né? O que você faz, o que você carrega, quem você é. Porque se você é isso, você vai ter resultados em qualquer área que você entrar. Entende? Em qualquer área. A única coisa que muda é a forma de você usar das novas ferramentas. Exato. Eu tinha várias comunidades, tá ligado? Na época do Orkut. Várias comunidades e pá. Hoje a gente faz comunidades aonde? No Instagram a gente faz comunidade. Só que o tempo é diferente, né? O hype é totalmente diferente do que era antes. Mas continua sendo a mesma estratégia, a mesma forma de... Eu tive reunião com o cônsul do Japão. E aí ele estava conversando comigo que a gente tinha que tentar aproximar um pouco mais os jovens das marcas japonesas, né? E aí ele perguntou, mas o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo é que o Japão está perdendo a principal força do Japão. O que é? É o anime. Não é o anime. Não, é a culinária. Não é a culinária. Eu fui criado dentro de um lar japonês, onde o meu pai só comprava Mitsubishi, ele só comprava Honda, ele só comprava marca japonesa. A panela tem que ser panela japonesa. Tem que ser japonesa. Mas por quê? Qual que é a principal característica do japonês? Ele faz tudo com muita excelência. Muito bem feito. É garantido. Entende? É muito bem feito. E se você pegar... você é novo, eu também sou novo. Mas se você pegar uma outra geração, todas as propagandas, a forma de comunicação dessas marcas japonesas era... Eu compro Toshiba porque é garantido, né? É tudo muito bem comentado. Isso gerava uma confiança em cima dessas marcas e mostrava uma cultura que é uma cultura milenar. Cultura da excelência. Seriedade no negócio, entende? E foi isso que eu falei. Eu falei assim, a forma de comunicação, vocês quiseram mudar tanto, sendo que esqueceram que o principal... A principal chamariz para os compradores é a seriedade, é a verdade, tal. Aí eu apliquei isso. Eu montei a empreiteira lá no Japão e eu gravei um comercial no Japão com a empreiteira. E no final eu coloquei os japoneses, todo mundo da equipe, abaixando a cabeça e falar assim, a Shine é garantido, né? Só que eu coloquei o japonês falando, que aí ele falou, garantido, né? Mano, bombou nas redes, tá ligado? Sim. Tipo, nós fizemos um grupo do Telegram, 66 mil pessoas entraram no grupo. Pra quê? Porque eles sentiram confiança no trabalho, entende? Então, assim, são várias coisas que mudam, mas os seus valores e princípios continuam sendo os mesmos, sabe? Cara, muito interessante falar isso porque
Sabe qual a grande dificuldade do marketing hoje em dia que eu vejo? Pessoas se formando em faculdades, mas não tendo vivência e repertório. E quando eu falo isso, é não querer pesquisar e entender de gente. Eu bato muito na tecla que marketing é entender de pessoas, entender de gente, entender de cabeça. E hoje, talvez, tenha criado o hype do digital no sentido lançamento, mentoria, infoproduto, onde as pessoas querem dar fórmulas prontas. Eu subi num palco na SPM agora, onde eu estava lá palestrando, as pessoas esperando o hack, esperando a fórmula perfeita. Eu disse, a fórmula para o marketing perfeito é você entender de pessoas. Quando você entende de pessoas, você consegue fazer marketing, consegue criar novas estratégias. As ferramentas que vão surgindo, você só adequa ao marketing que está sendo feito ali. Mas entender de pessoas, entender de fundamentos é o grande AIS. Eu não sei se você lembra, mas... A gente, quando era criança, a gente comia pizza com o quê? Lembra qual era o refrigerante? Era Guaraná? Guaraná. Guaraná, é verdade. Guaraná. É. E o Guaraná esqueceu disso. E eu acho que agora eles vão voltar, Legal. talvez. A gente tinha a cultura de pizza com Guaraná. Pizza com Guaraná. E depois mudou o marketing. Mas esqueceram disso. E eu acho que eles estão tentando voltar agora com essa campanha. Pizza com Guaraná. Porque tinha na época que Coca-Cola era prejudicial para criança. Cara, eu lembro de todos os meus aniversários de criança, que eu ia com meus amiguinhos lá em casa, na pizzaria, era só Guaraná, não existia Coca. Verdade. Consegue entender? Eu lembrei, verdade. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque Guaraná é Brasil, né? E desde criança eu indo pro Japão, quando tinha Guaraná era uma festa, porque é produto importado pro japonês, né? Pra nós descendentes que moramos lá. Nossa, tem Guaraná, que maravilha, que bom Guaraná e tal. Coca-Cola, as outras marcas não. Então ficou registrado. E isso que você falou é a mais pura verdade, mano. Eu acho que esse é o momento. É o momento de voltar para as nossas raízes e entender o que é errado, o que era errado há muitos anos continua sendo errado. O que é certo continua sendo certo, mas com profundidade. Não aquilo do hype que foi criado, uma hashtag, nós achamos que é errado. Nós somos todos Yudi. Não. Yudi só tem 32 anos. A verdade já tá há muitos anos aí, tá ligado? Sim. Tipo, e o pessoal do marketing precisa entender isso. Precisa. Depois que eu entendi isso, eu comecei a me comunicar com mais facilidade nas minhas redes sociais, sabe? Esses dias aconteceu uma cena aí no meio gospel, que meu nome foi muito ligado, né, a isso. E aí eu fui dormir pensando em várias coisas. Quando eu acordei, eu falei, o que eu vou postar? Para falar sobre esse ocorrido, o que eu vou fazer, né? E me trouxe tranquilidade, sabe por quê? Porque eu acordei fazendo o que eu já faço há 8 anos. Falando da palavra do Senhor, compartilhando aquilo que eu já tenho vivido há anos e anos. Isso me trouxe paz, porque não é o momento que te faz criar algo. Ele já vem criando há muito tempo, entende? As suas experiências de vida diária ali, todos os dias, te prepara para grandes momentos. Sim. Isso é uma das coisas mais fortes, porque geralmente as pessoas acham que, quando chegar o momento, eu vou me preparar. Não, meu irmão, tudo é preparado em cada parte da sua vida. Você é preparado durante a vida, só que tem coisas que você não repara, né? A Bíblia retrata muito bem isso. O Senhor preparando homens lá atrás, quando eram crianças, e depois de mais velho, ele vai executar aquilo que ele aprendeu na infância, entende? Na nossa vida é assim, mano. Mas é através de uma verdade que você carrega, né? De experiência. Você se sentiu com essa fala, porque foi no meio de todo mundo, né? Mas você se sentiu, de certa forma, envergonhado, desrespeitado com a fala que ela trouxe ali em cima do palco pra todo mundo? Eu fiquei com vergonha pra caramba. Fiquei com muita vergonha, meu, porque eu tinha gravado um programa em Minas Gerais com ela. Não gravei com ela, eu dividi o mesmo camarim, né? E aí eu aproveitei o momento, pedi desculpa pra ela se ela tinha achado que eu fui ruim, foi ruim a minha fala. Então você já tinha pedido desculpa antes dela falar isso no palco? Já. Não que eu achei que a minha atitude foi errada, porque foi Deus que mandou eu falar aquilo,
né? Mas, naquele momento, eu falei assim, me perdoe se eu te magoei, né? Mas eu só falo o que Deus pede pra eu falar. E eu senti naquele momento, eu tava muito nervoso, eu sou muito temente a Deus, né? Eu senti o peso da responsabilidade de subir naquele palco e falar, levar uma palavra para grandes homens e mulheres de Deus que estavam ali na minha frente, né? Conhecedores da palavra. E aí eu pedi desculpa. Eu achei que tá tudo de boa. Aí depois passou um tempão, chegou num outro evento, depois de um ano. Ela compartilhou aquela palavra que ela não concordava comigo, mas primeiro ela falou que ela me amava e amava a minha esposa. Aí quando ela falou aquilo e ficou procurando onde eu tava, todo mundo ficou olhando pra mim e pra minha esposa. Sim. Quando ela falou que amava a Mila e o Yudi, a minha esposa fez um coraçãozinho pra ela. Aí ela foi e deu uma pedrada na gente, falando que discordava totalmente do que eu tinha falado e tal. Ficou uma situação muito... Mas o negócio que foi na frente de todo mundo. Eu acho que essa situação, eu entendi. Quando eu vi o vídeo, eu entendi... que foi muito como a situação do Pablo Marçal e da Atena. Por quê? Só faltou uma cadeirada. Mas por quê? Porque, segundo o da Atena, né? O Pablo pediu desculpa pra ele nos bastidores. E aí, quando vai em público, age totalmente diferente. Lança em público uma parada que foi resolvida nos bastidores. Aí você fica assim... Pô, por essa eu não esperava? Como assim? Você se sente magoado, dá uma raivinha. Não, eu não fiquei com raiva, eu fiquei com vergonha, mano. Fiquei com vergonha, assim, eu falei, caramba, mano. Pô, pra que ela fez isso, tá ligado? Sim. E aí, eu esperei vir uma música, na segunda música eu falei, eu vou sair durante a música do evento... Porque aí ninguém vai ver que eu tô saindo, né? Sim. E aí eu saí na miúda. Mas quando eu cheguei no carro, eu falei, pô, eu não tenho por que ter vergonha, tá ligado? Exato. Porque eu não fiz nada, eu só fiz o que Deus pediu pra fazer. E se a gente tava no evento gospel, se a gente tava ali, todo mundo tem a mesma visão de reino, eu só fiz uma oração, tá ligado? Mas foi muito forte, mas eu agradeço cada mensagem que eu recebi, né? Isso, querendo ou não, Deus fez da maneira que ele queria, meu. E existe, digamos, quando você coloca uma coisa na internet, cada um tem sua interpretação. A minha interpretação também foi no quesito que, não necessariamente porque é gospel, que é realmente temente a Deus. E a gente não tá falando de pessoas específicas, mas existe uma indústria gospel por trás disso tudo, da música, que nem sempre o cantor gospel ali, ou quem tá envolvido nessa indústria, é realmente temente a Deus. Então, eu entendi como essa forma, isso foi muito claro na minha cabeça. E porque eu conheço muita gente do gospel que eu sei que tem muitas coisas por trás nos bastidores. Então, é muito diferente religiosidade e espiritualidade. Então, foi isso que eu senti na sua fala. E até quando eu falei isso, se eu tivesse lá, eu subia no palco e pegava aquele microfone pra falar. Mano, eu vivo muito o que eu compartilho, tá ligado? Porque foi a maneira que eu encontrei de sentir paz, entende? Então, impossível o pessoal do gospel me chamar pra eu trazer uma fala, entende? Sem esperar algo da parte de Deus, porque eu vou ser o mais verdadeiro possível. Eu já fui em igrejas, em situações que eu subi no palco e falei assim, gente, eu pequei ontem, eu tô errado. No começo na minha caminhada foi assim. Eu subi no púlpito pra pregar e eu falei assim, gente, faz 2 anos que eu tô convertido, eu pequei essa semana, eu não estou me sentindo confortável nem digno de subir aqui e compartilhar. Eu vou voltar pra minha casa, me perdoem, eu vou orar, pedir perdão, e a hora que eu sentir no meu coração que eu fui perdoado, eu volto a fazer a obra do Senhor, entende? Quando eu tava com um encontro evangelístico aqui em São Paulo, dava umas 500, 600 pessoas toda semana aqui. E aí eu tava voltando com a minha esposa e eu tava em pecado. Eu estava transando. Eu não me senti confortável de ir e compartilhar a palavra de Deus. Então, me afastei por escolha minha e falei assim, eu não estou conseguindo vencer a carne. Então, por isso, eu me caso para ter essa liberdade de ter relação sexual, entende? Então, assim, eu sempre fui muito verdadeiro nas minhas atitudes, porque eu sei o que Deus fez
na minha vida. E o que eu compartilho com todo mundo é: eu experimentei a fama, eu experimentei o poder, mas nada disso me fez feliz como eu sou feliz hoje. Deus pediu para eu largar tudo e entregar a vida para Ele. Mas agora Deus está me entregando coisas diferentes sobre a minha vida. E se eu tiver que entregar todas essas coisas que eu conquistei durante toda a minha vida, sacrificar a minha carreira para o Senhor me levar para outro país, para ser um desconhecido e somente pregar a palavra do Senhor, eu farei isso. Porque o meu maior presente não está nas conquistas, e sim quem me entregou esses presentes, entende? Então, assim, não há barreiras. As pessoas não têm como me conduzir no mercado gospel, porque eu sei quem me conduz, entende? Então, assim, eu já deixei de ir em vários lugares por pessoas terem medo do que eu iria comentar, entende? Sim. Já fui em lugares que eu subi e falei assim, a irmã estava em pecado dentro do camarim, entende? Eu não gostei dessa atitude e eu peço que não me olhe mais, entende? Então são coisas assim que eu sou o certo pelo certo. Eu já era assim quando eu era do mundão, tá ligado? Eu já participei de várias situações muito loucas aqui em São Paulo. Sim. Onde fiquei rodeado por caras assim. Falava, o certo pelo certo, meu irmão. Vamos resolver. Eu não tinha medo da morte. E agora, depois de crente, piorou. 1,30 m aqui, aí. Não, mas é intenso, é intenso. Você tem que ser intenso, sabe? Porque é desse jeito, mano. Não tem como. Será que é coisa do tamanho? Porque eu tenho um sócio, que eu chamo ele de Pequeno Pônei. Ele também, eu acho que ele é menor que você. Aí ele é brabo também. Parece um pinche. Aí eu digo, ô, Pequeno Pônei, se acalma. Mas hoje eu tô bem tranquilo, mano. Hoje eu tô... Nossa, hoje eu tô... A minha esposa fala, caramba, amor, eu vi que você se converteu mesmo nas suas atitudes. Quando eu tô na mesa, assim, aí a pessoa fala alguma coisa, eu falo, tá certo, tá... Não, maravilha, Deus abençoe a sua vida e tal. Eu não confronto mais. Sim, legal. Mesmo no troféu lá, Se fosse o antigamente, você ia fazer igual o Smith. Que ia subir no palco lá. Não dá tapa, mas ia já pegar o microfone ali, ó. Não, olha, isso. Eu ia fazer isso. Deus transformou as minhas atitudes mesmo, mano. Porque nós precisamos ser mansos como Jesus, né? Eu sou imitador de Cristo. Então eu parei, pensei... Reflete. Vou embora. E foi a melhor atitude, mano. Foi a melhor atitude. Mas é isso. Cara, a gente tá chegando ao fim aqui. Passou quanto tempo aí, mano? Rapaz, uma hora, né? Geralmente rapidão. A gente faz 30 minutos aqui. É que eu falo bastante, você também fala. E a gente, rapaz, eu acho que a gente vai precisar de mais uns 30 podcasts aí pra gente conversar muita coisa, viu? Não vai ter nem o que falar lá no evento, mano. Não vai ter o que falar. Mas, ó, a gente tá chegando ao fim aqui. Se você pudesse dar uma última deixa pra quem tá em casa, assim, pra quem tá precisando de uma direção e se encontrar. Qual o caminho e qual o ponto-chave pra essa pessoa se encontrar? Bom... Não tenho como. Foi a maneira que eu encontrei, foi a maneira que eu entendi a minha vida, né? Se conectar diretamente com Deus, né? Com Cristo, entregar a sua vida a Ele, deixar Ele trabalhar, porque só você sabe o quanto você se esforça todos os dias para ser uma pessoa melhor, mas mesmo assim não é o suficiente para dar novos passos, né? Então... acredito eu que chegou o momento de você deixar Deus conduzir a sua vida. Já que não dá mais pela força dos seus braços, deixa Ele conduzir. E realmente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não conhece a Cristo ou admira a minha história ou confia em mim, né? Pode confiar, porque eu não indicaria algo ruim para sua vida. Eu estou indicando a própria vida para essa vida perdida. Tá bom? E Deus abençoe a todos. Estou muito feliz por esse momento. E vamos que vamos. Será um dia incrível, meu. Bora! Galera, um dos melhores podcasts que a gente já gravou aqui. Eu acho que você que tá escutando, ouvindo esse podcast, com certeza tirou milhões de ensinamentos daqui. Com certeza a Yudi vai voltar aqui de novo, porque a gente tem muito assunto. Amém. A gente tem muito assunto. E é isso. A gente chega aqui no final de mais um InfluenteCast. E queria agradecer, cara. Brigadão por ter topado. Tamo junto. Vem pra cá e já te espero nos próximos. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Valeu.